Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Curso e a gente vai fazer hoje a aula 2 de crase, né? Que é a parte dos exercícios, continuando aquela parte teórica da aula 1. Então, eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai analisar o exercício. Olha, isso aqui é muito importante. É necessário você saber o seguinte, você tem que olhar o antes e o depois, para que você saiba se vai colocar a crase ou não. O antes, ele sempre tem que puxar a preposição a. Por exemplo, se aqui tivesse a palavra referir, quem se refere a. Quem faz o quê? Não teria o a. Então, para ter o a regência, a palavra que tem antes, ela tem que puxar a regência a. Se refere a, obedece a, é útil a, semelhante a. Todos vão puxar um A. Se não puxar esse A, eu nem posso pensar em colocar a crase aqui. Tá, saiu o A, tudo bem. Agora eu vou olhar o depois. O depois não pode ser uma proibição. Todos os casos proibidos que a gente viu lá na regra. Vamos ver como é que é o exercício. Por exemplo, ó, ele se refere. Quem se refere a. Já sei que está saindo um A. Então vamos ver quem está depois do A. Olha, você é um pronome de tratamento, então você não pode colocar. Em quem se refere a, só que não deu. Por que não deu? Porque tem um você depois, que é pronome de tratamento. Mesma coisa aqui, ó, ele se refere a, saiu a, eu vou juntar com o a, do a ela, não vai dar, porque ela é pronome pessoal, e com pronome pessoal não pode. Depois do de baixo, novamente vai sair o a do referir, mas olha o que aconteceu aqui. Eu coloquei um a no singular e a meninas no plural. Então, lembra da regra? A no singular e a próxima palavra no plural não pode, tá? Não pode. Aqui, quem se refere a. Pois bem, depois do a tem a palavra casa. Como que é a mesma regra da palavra casa? Só se ela estiver especificada, se tiver uma qualidade para casa. Aqui tem, ó, casa da vovó. Então, você pode colocar. Agora, ali embaixo, vou. Quem vai a. Saiu o a? Saiu. Vamos ver a palavra casa. Está especificada? Não. Então, não pode colocar. Vamos ver esse aqui. Vendi. Vendi. Quem vende o quê? Olha, a pergunta é o quê? É um VTD. Não tem a. Não tem a. Então, não pode colocar crase, mesmo que esteja especificada. Quem vende o que novamente, né? Não poderia colocar crase de jeito nenhum aqui. Vou à casa velha. Quem vai a, né? Eu vou a e olha a qualidade da casa. Ela tá especificada, então a gente pode colocar a crase. Vamos ver o verbo perder. Quem perde, ó, perdi a blusa. Quem perde o quê? O quê? Olha a pergunta, o quê? É um VTD, não pode, tá? Olha, para quem não está entendendo o que eu estou falando aqui, VTD, VTI, tem que assistir a minha aula de regência verbal, tá bom? Para você descobrir que o VTD é um verbo transitivo direto, a pergunta dele é o quê? Ele pede um objeto direto e o objeto direto não tem crase, certo? Então, aqui embaixo, eu perdi o quê? Eu perdi a blusa, que é o objeto direto, não tem crase. Continuando, encontrei a porta de minha casa. Olha, quem encontra alguma coisa ou alguém. Você encontrou o quê? Você encontrou o o. O é objeto direto. O que seria a porta de minha casa? O lugar onde eu encontrei. Então, isso aqui é uma locução adverbial. Locuções adverbiais femininas, porque porta é feminino, sempre tem crase. Então, isso daqui não foi por causa do verbo da pergunta que eu fiz, de jeito nenhum. Se for uma locução adverbial, não tem necessidade de puxar a aqui da palavra que está antes, não precisa. Que nem aqui, o verbo encontrar, ele não está puxando um a, encontrei o quê? O, certo? Isso aqui só está indicando o local. E como é um local, é uma coisa separada, independente. Locução adverbial independe da preposição a que vai sair aqui da frente, tá? Então, se for uma locução adverbial, pode colocar? Deve colocar. Olha de baixo, também é uma locução, ó. À noite. O que é isso aqui? Uma indicação do quê? De tempo. À noite, à tarde, à tardinha, né? É uma locução adverbial. Então, posso colocar? Vou colocar, lógico. Não depende de ninguém, nem de nada, para puxar esse a. É uma locução adverbial, ela por si só já tem a crase.
sua aversão a estrangeiros. A estrangeiros. Olha, quem tem aversão, a palavra aversão é aversão a alguma coisa. Averso ou contrário a alguma coisa. Então, aqui vai sair um A, com certeza. Mas olha o que tem depois do A. Estrangeiros, no plural, e também é masculino. Tá vendo? Jamais eu posso colocar a estrangeiros sendo plural masculino, tá? Apesar de ter saído o A aqui da palavra aversão. Às 10h30, olha, às 10h30, que hora você chegou? Às 10h30, não é tempo? Locução adverbial de tempo. Tem crase. Por quê? É uma locução adverbial, tem crase. Emprestei a blusa à Ana. Então, vamos ver. Olha o verbo aqui, emprestar. Quem empresta, empresta o quê? Olha aqui, a blusa, objeto direto. Daí você pergunta, a quem? Olha o a Ana. Esse é o objeto indireto. Objeto indireto leva crase. Objeto direto nunca tem crase. Quem empresta, empresta alguma coisa, o que e a quem. Então, aqui, olha, eu vou colocar crase, vou. Esse Ana, o que é esse Ana? Ana é mulher, beleza, é nome de mulher. Então, isso aqui é facultativo, lembra que a gente viu lá? Quando for nome de mulher, eu posso colocar ou não. Aqui eu coloquei, poderia não ter colocado também, tá? É muito importante você saber, porque ele pode perguntar, verifique qual das alternativas abaixo a crase é facultativa. Então, no caso, por exemplo, essa daqui seria facultativa. Submeterei o livro a quem me interessar. Tá, submeterei, ó, quem submete o quê? Ó, o livro, objeto direto, a quem? A quem me interessar. Então, é o que e a quem, certo? Aqui, olha, esse a quem é um pronome relativo, tá, gente? A quem é um pronome relativo. E não sei se vocês lembram lá, mas a regra diz que quando tem a palavra quem, o pronome relativo quem, não pode. Então, eu não coloquei aqui por isso. Quem e cujo não pode, tá? Fiz alusão. Quem faz alusão a... Vai sair um a daqui, tá bom? Saiu o a, beleza. Agora vamos ver o que tem aqui. Aquele, pode. Aquele, aquela, aquilo. Oh, peraí, Carla, mas esse membro aqui, ó, aquele membro não é homem? Não interessa essa palavra, só interessa a palavra aquele. Saiu o a daqui, junta com o a do aquele e beleza, dá a crase. Agora, vamos olhar o de baixo. Observei. Ó, aqui era alusão. Alusão a. Quem observa, observa o que. Olha só, não tem a, não tem a. Então, não tem crase. Só vai ter a crase se sair o a da palavra anterior. Quem observa, observa o que. Então, esse aqui não tem crase. Encontrei-o à porta de minha casa. Peraí, esse aqui não é o lugar onde eu encontrei? Isso, é isso mesmo, locução adverbial. 19. Entreguei os convites a esta senhora. Ó, quem entrega, entrega o quê? O que você entregou? Os convites, objeto direto. A quem? A esta senhora. Poderia ter crase? Claro que sim, porque eu entreguei a quem? A esta senhora. Olha o a quem? Certo? Saiu o a, saiu. Mas olha o que tem depois do a. Esta. Este, esta, isto. Esse, essa, isso não pode. É demonstrativo. Qual o único demonstrativo que pode? Aquele, aquela e aquilo. Certo? Então, quando for a esta, a isso, a isto, não pode. Dei os convites à senhora. Olha, eu dei o quê? Os convites, objeto direto. A quem? A senhora. Esse aqui é o objeto indireto, portanto, ele pode aceitar uma crase. Será que eu posso colocar? Senhora é pronome de tratamento. É sim, mas é exceção. Pronome de tratamento não pode. Vossa Senhoria, Vossa Majestade, você não pode. Mas senhora, senhorita, dona e madame é exceção. Certo? 22. Troquei os números aqui, né? Mas também isso não interessa pra gente. Vamos continuar observando a crase. Saiu a andar por aí. Saiu a
a andar, a andar. Olha, quem sai, sai a. Quem chega, chega a. Quem leva, leva a. É muito importante saber isso, hein? Eu saí a, levei a, cheguei a. Então, olha, se eu sei que vai sair um A daqui, beleza, eu acho que vai dar uma crase, vamos ver. O que é isso aqui? Verbo. Andar é verbo. Não pode ter um A e logo em seguida o verbo. Não pode. Não tem crase antes de verbo, certo? Não pode. Então, por isso a gente não vai colocar. Embaixo, estudei a Machado de Assis. A Machado, peraí, que negócio estranho. Estudei a Machado de Assis. É a moda dele, o jeito que ele estudava, como ele fazia, lembra? Quando indicar a moda, você pode colocar, estudei a Machado de Assis, li a 1922, quer dizer, a moda, usei calças a Antônio, quer dizer, o jeito que o Antônio usava, certo? Então, é a forma como ele fazia, a moda dele. Então, quando indicar a moda, a gente pode colocar. Desconheço aquela vítima. Desconheço, vamos conversar com o desconheço. Quem desconhece, desconhece o que. O que é um VTD, objeto direto, não tem crase. Depois aqui, a mulher a qual visitei. Olha, esse a qual é um pronome relativo. Eu sei por quê? Porque ele está se referindo à mulher. Relativo é aquele que se refere ao termo que vem antes dele. Então, nesse caso, a gente não olha este aqui, a gente olha o verbo que vem no final. Então, ó, a mulher a qual visitei, quem visita, visita o que? O que? Não tem crase. Agora, olha de baixo, ó. A mulher a qual me referi. Como é que conversa com referir? Quem se refere a quem? Olha o a. Então, a gente vai colocar crase. Depois, a mulher a quem conheci. Vamos conversar com conheci. Quem conhece, conhece o que, né? É um VTD. Eu não consegui puxar o a, certo? Mas tem um outro problema aqui também, olha. Tá vendo que é a palavra quem? De qualquer forma, eu não colocaria crase. Vamos a Florianópolis. Esse aqui é aquele cidades, lugares, países, tá? Então, como a gente faz nesse caso, quando for uma cidade, um estado, um país, a gente pega esse verbo e troca pelo oposto. Vamos, aí você escreve voltamos. Aí você tem que observar, será que vai sair um de ou um da? Então, vamos ver. Voltamos da Florianópolis ou de Florianópolis? De Florianópolis. Se saiu de, não tem crase. Agora, olha embaixo. Vamos às Filipinas. Aí fica, voltamos das Filipinas, ó lá, agora tem, certo? Fique esperto com esse, ó, viajarei para as Filipinas. Olha o que eu coloquei grudadinho no A. Viajarei, aí vou tentar trocar. Voltarei das Filipinas e vai dar certo. Não pode, porque tem um para. Não pode estar para a, de jeito nenhum. Se tiver, não tem crase. Olha o para grudado no A. Vou a Curitiba dos Pássaros. Lembra que na primeira aula eu falei que se o lugar tiver uma qualidade, daí a gente coloca crase. Não precisa nem fazer a troca do verbo. Voltamos, nada disso. Então, como Curitiba está escrito Curitiba dos Pássaros, eu já sei que está especificado, eu vou lá e coloco a crase. Ele veio a chamado do diretor. Ele veio a chamado do diretor. A chamado é o modo como ele veio, só que tem um probleminha. É uma locução adverbial, beleza, mas chamado é homem, é masculino. Lembra que eu falei que tem que ser locução adverbial feminina? Às pressas, às escondidas, à espera, à noite, à tarde. A chamado é homem, não vai dar, certo? De 1970 a 1975, ó, isso é um intervalo, só que olha, veio precedido pelo de, então é assim, se o intervalo vier com o da, tem crase, se vier com o de, não tem, então, de 1970 não tem, se fosse um horário, por exemplo, das 7 às 10, teria. Então, ó, intervalo com de não tem crase.
Dei a ela todo o dinheiro. Então, dei. Quem dá, dá o que e a quem. Você deu o que? Eu dei todo o dinheiro. Objeto direto. Eu dei a quem? A ela. Dei a quem? A ela. Olha a pergunta. A quem? A ela. Saiu a. Mas olha o que tem depois do a. O ela. Ela é pronome pessoal. Não pode. Prestou homenagens a Caxias. Homenagem. Quem presta homenagem a... É homenagens a alguém. A. Mas olha, tem um probleminha aqui. Caxias é homem, é masculino, então não vai dar. Remeto anexo a Vossa Excelência um relatório. Quem é que está indo anexo? O relatório. Você está remetendo a quem? Se você remete a alguém. A quem? Remeto a quem? A Vossa Excelência. Tem um probleminha aqui, qual é? Vossa Excelência é pronome de tratamento, não pode. Mas olha bem, saiu o a, remeto a. Maria chegou. Quem chega, chega a. E aqui, ó, a hora certa, nem precisava olhar isso aqui, porque a hora certa é o momento em que ela chegou. É uma locução adverbial de tempo, então por si só já tem a crase. Lembra que eu falei? Quando é locução adverbial, nem precisa puxar o a, já tem a crase. Comprei um motor a gasolina, ó, a mesma coisa aqui, ó, a gasolina é o tipo de motor, o modo, né? Locução adverbial, tem crase, é feminino, gasolina, né? Elton tinha um romance a publicar. Olha o que está escrito, a publicar. Publicar é verbo. Já era, não tem que perguntar nada. Olha o que tem aqui, um verbo, não precisa nem pensar. Se depois do a tiver um verbo, não pode colocar a crase. Vamos ver o outro. Procissão foi, põe foi, quem vai a, certo? Mas olha o que tem aqui antes do a, o para. Lembra lá atrás? Para Lisboa, para Florianópolis, não pode, tá? Então, para a, já era, não tem mais a crase. Por causa do para, só por causa disso. A família foi, quem vai a, olha o aquele pode, aquele, aquilo, então a gente colocou, certo? Vamos ver um exercício desses que aparecem na prova, porque na prova eles colocam assim pra gente completar, né, o pontilhado. Vamos ver como é que é então, olha. Tá escrito lá, disse a ela, olha bem, eu disse, se eu digo a alguém, eu digo a quem? Tá, sairia um a. Tudo bem, mas olha, o que tem aqui? Ela não é pronome o quê? Pronome pessoal? Não tem crase. Então, vamos ver, ó. Aqui já seria um a sem nada, tá? Sem crase. Não insistisse em amar a quem? Olha a palavra que tá aqui. Quem? Quem não é proibido? Quem e cujo? Proibido? Nem tem que perguntar nada, né? Nem vou colocar. Então, ó, aqui não tem e aqui não tem. Não a queria. Olha, não a queria. Esse a que tá aparecendo aqui, ó, não a queria, não é crase, não é preposição. Esse a é um pronome pessoal, ó. Não queria, troca por um ela, não queria ela, né? É um ela, esse a, esse último a é um ela, quer dizer, é um pronome pessoal. Ou seja, também não tem crase, então seria a letra A. Ó, disse a ela, pronome pessoal, não pode. A quem? Quem é proibido. E não a queria. Esse a é um pronome pessoal, não pode, tá? E se você de repente errasse aqui, ó, nem olhasse isso que eu falei que era pronome pessoal, olha o que tem depois aqui, um queria, tá vendo? Nem poderia de qualquer forma. Seria a letra A da mesma forma. E vamos ver agora a última questão, olha. Comunicamos, quem comunica, comunica a. Então, aqui saiu o a. Mas olha o que tem depois. Vossa Senhoria não pode. Que encaminhamos. Encaminhamos. Quem encaminha, encaminha o que. Você encaminhou o que. Olha, não saiu o a. Encaminhou a petição. Sem crase. Então, aqui não tem, aqui não tem. Petição anexa, quem está anexa a, ó, aqui saiu um a. Divisão é mulher, então aqui tem crase. De fiscalização que está apta, quem está apta a.
Bom, aqui saiu um A, mas olha o que tem depois, um verbo, não pode. Então, ó, não pode, não pode, esse aqui deu, esse não deu. Prestar, quem presta, presta o que, é um VTD, presta as informações sem crase. Então, olha, a correta seria a letra A, certo? Então, sempre observe o que vem antes, procure retirar o A da palavra ou do verbo e depois olha o que tem depois para você verificar se não é uma proibição, como no caso aqui um pronome de tratamento, ó, aqui é um verbo, certo? Então a gente tem que olhar sempre o antes e o depois, para depois colocar a crase certinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e usem muito bem isso aí em qualquer tipo de concurso público. E não esquece de acompanhar o nosso canal, dar o seu like e se inscrever, tá bom? Muito obrigada